meu nome é Juan, tenho 12 anos, sou nascida aqui. Boa tarde, meu nome é Isabela, tenho 15 anos, também sou aqui do Oficina Cash, e nós estamos aqui com o deputado professor Cleiton para fazer uma entrevista e já agradecemos ao senhor por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Isabela, obrigado, Juan, obrigado, Oficina Cash, Oficina do C, pelo convite aqui. Muito honrado com o convite. Então, com a primeira pergunta, o Juan vai começar. Quais projetos o senhor apoia para melhorar a educação pública e valorizar os professores? Olha, na verdade, o trabalho de um deputado estadual, ele é muito amplo no que diz respeito à questão da educação. Antes de ser deputado, eu sou professor. Então, a educação no nosso mandato é prioridade. Eu sou membro da Comissão de Educação da Assembleia de Minas, uma comissão que a gente tem entre boa parte da atuação é exatamente na defesa de valorização salarial dos nossos professores. É um problema que a gente está vivendo de país, a ausência de jovens como vocês. Se eu perguntar aqui, tem pretensão de ser professor, Juan? Não. Tem pretensão de ser professor, Isabel? Não. Nós estamos vivendo esse problema. Quem quer ir para a sala de aula? Sabendo dos desafios que você tem na sala de aula e sabendo que hoje o salário não compensa. Então, a gente tem uma luta contínua para a melhoria das condições de trabalho e, consequentemente, da valorização salarial, que passa pela garantia que a gente tem na Constituição brasileira e na Constituição mineira, que é o chamado piso salarial do magistério. Não existe um piso. Esse piso não é pago em Minas Gerais. O professor mineiro não ganha o piso. Diga de passagem, o atual governo do estado entrou na justiça para não pagar o piso. Então, nós temos vários projetos. Tem um projeto recente que eu fiz parte dele, que foi de garantir que as chamadas ASBs, que são aquelas auxiliares, antigas cantineiras, as tias da cantina, é melhor falar assim que todo mundo vai saber de quem nós estamos falando. Elas ganhavam menos de um salário mínimo em Minas Gerais. E hoje você tem, já por conta de uma atuação que nós fizemos na Comissão de Educação, a garantia do mínimo salarial e estamos lutando pelo complemento que seria um adicional de insalubridade. Por que adicional de insalubridade? Porque quem trabalha com a cozinha pode vir a se queimar. Esses dias eu visitei uma escola, tinha explodido uma panela de pressão. Então, você tem todo um ambiente ali que é insalubre. Quem trabalha com limpeza, que trabalha no banheiro, trabalha com produto químico. Então, eu teria muita coisa para falar aqui, viu, Juan? Mas essa é a maneira de vida. Lutar pela educação, porque um professor bem valorizado, ele vai para a escola podendo se dar ao luxo de preparar melhor as suas aulas, de estar feliz na sala de aula e de oferecer aquilo que ele tem de melhor para os seus alunos. A próxima pergunta é: se na infância o senhor tinha interesse de ter o cargo político ou se foi que aconteceu assim, com o tempo, essa vontade, assim, sabe? Olha, eu vou falar que eu sempre fui muito politizado. Eu venho de uma família bastante crítica nessas questões políticas, mas eu me lembro que eu tinha uma professora de história que ela me influenciou bastante. Se você me perguntar, em 1989, eu tinha 12 anos, em 1989, nós voltamos a ter eleições presidenciais e eu me recordo de todos os candidatos à presidência da República que eu acompanhei diretamente na televisão, aquele sentimento que o brasileiro tinha de poder escolher novamente o presidente. Ali aguçou em mim um interesse pela política, sabendo que a política é um meio para mudar a vida das pessoas para o bem ou para o mal, para melhorar ou para piorar, dependendo de como ela é vista, mas eu gostava de discutir política, sabe, Isabela? Mas participar ativamente de um cargo político não tinha essa pretensão. Mas aí, diante de tudo que a gente via, eu em sala de aula principalmente, havia por parte dos alunos um desinteresse pela política
e esse desinteresse muito ligado à decepção com os políticos e com a classe política. E aí me veio esse sentimento, a gente precisa mudar isso. O jovem precisa se interessar pela política. E até existe, em boa parte da classe política, aquele sentimento. Quanto pior estiver, mais as pessoas estão desinteressadas. E quanto mais as pessoas estão desinteressadas, consequentemente, mais aqueles que são corruptos, que não têm ética, vão entrando e assumindo o espaço que deveria ser assumido pelas pessoas boas. Inclusive, pelos dois aqui, por quem está nos acompanhando, convidar vocês a acompanhar a política, porque ela é que muda a vida da gente. Quais projetos de lei o senhor apresentou ou apoiou recentemente que traz benefícios concretos para a população da nossa região? Olha, eu vou te falar o seguinte, nós temos 77 deputados na Assembleia de Minas. E dos 77 deputados, nós temos deputados com 8 mandatos, nós temos deputados com 7, nós temos deputados com 1, e nós temos vários deputados com 2 mandatos. Então, 2 mandatos vão completar 7 anos agora. Dos deputados que têm 7 anos de mandato, 2 mandatos, eu sou o que disparado apresentou e aprovou a maior quantidade de projetos na Assembleia de Minas. São cerca de 53 projetos aprovados. Segundo lugar, para vocês terem ideia, aprovou 24 projetos. Agora, eu poderia destacar vários. Para a nossa região, tem um projeto que é considerado um dos mais importantes dos últimos 30 anos em Minas Gerais. Não é nem um projeto de lei, é uma emenda à Constituição Mineira. Essa emenda à Constituição Mineira, ela garante que o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto eles tenham uma cota mínima. Que essa cota mínima faz com que o lago não baixe e, consequentemente, ao baixar, você pode fazer aquilo que a gente chama de múltiplos das águas. O lazer, para o turismo, para a piscicultura, para a irrigação das nossas terras. Esse projeto, aliás, essa emenda à Constituição, ela foi responsável no ano de 2023, quando as águas voltaram, para a geração de 53 mil empregos. Não são dados meus. A Unifal é que disse isso. A Universidade Federal de Alfenas fez uma análise e quando o lago voltou até a cota mínima, 53 mil empregos foram gerados. Então, essa é uma proposta que eu me orgulho muito. Tem uma agora, que está em tramitação, que vai ser aprovada, que é uma emenda à Constituição Mineira que passa o direito de lavra, para que a União possa explorar algumas riquezas em Minas Gerais, entre elas o nióbio e uma que está aqui em discussão nesse momento, que é a questão das terras raras e dos minerais críticos. Isso vai resolver boa parte da dívida que Minas tem hoje, que é a dívida que impede você contrate mais policiais, você contrate mais professores, e você melhore as nossas estradas. Eu tenho um projeto que foi aprovado recentemente, que é um projeto que homenageia uma escrivã da Polícia Civil chamada Rafaela Drummond, que ela cometeu o autoextermínio, o suicídio, porque ela era vítima de assédio moral na delegacia onde ela trabalhava. Então, a Lei Rafaela Drummond expulsa do serviço público aqueles que cometem assédio moral, principalmente contra as mulheres. E um projeto que eu orgulho muito também, que agora virou projeto nacional, que reconhece as pessoas que têm fibromialgia como pessoas com deficiência. Fibromialgia, para vocês aqui jovenzinhos, estão nos acompanhando, é uma doença que gera uma dor crônica. A dor é intensa. E de cada 100 pessoas que têm fibromialgia, 90 são mulheres. Compromete a locomoção, compromete a cognição, as pessoas começam a esquecer as coisas, e principalmente as mulheres não conseguem trabalhar. Mas agora, elas têm uma lei que foi copiada aqui de Minas, que é a lei de minha autoria, que virou lei nacional, foi sancionada recentemente pelo presidente Lula. Só algumas das muitas que nós tivemos aí a honra de aprovar na Assembleia. A nossa pergunta o senhor faz parte de duas comissões, né, de administração pública e cultura. O que tem sido feito nessas duas comissões que o senhor acha, assim, em Varginha, né, que vale a pena destacar? Olha, a Comissão de Administração Pública, ela está entre as 3 maiores comissões da Assembleia. Importante a gente esclarecer isso. Você tem uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça,
a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a Comissão de Administração Pública, que são as 3 maiores, por onde passa a maioria dos projetos que são apresentados pelos deputados em Minas. A Comissão de Administração Pública, vou trazer aqui uma discussão recente que afeta diretamente a nossa região, a questão dos pedágios, que foram colocados nas nossas estradas, que encareceu até o transporte para os produtos, a locomoção, a viagem de quem precisa chegar ou sair da nossa cidade, Varginha, afetando também a nossa região. A Comissão de Administração Pública, ela também ela discute a questão do funcionalismo público, do professor, do policial militar, do policial civil, do bombeiro militar, de quem trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, de quem trabalha na Secretaria da Fazenda, enfim, de todo o funcionalismo público. E a Comissão de Cultura, da qual eu sou presidente, é, sem dúvida, hoje a comissão mais ativa da Assembleia de Minas. Na Comissão de Cultura, a gente tem 2 missões. Eu costumo falar que são 2 as missões que a gente tem. A primeira missão é fazer com que quem vive de cultura, quem faz cultura, possa se alimentar do seu trabalho. Isso já acontece em vários países. A cultura não tem que ser lazer. A cultura tem que ser também um instrumento de mudança de vida para as famílias. A gente já tem isso em vários países. A gente já tem isso acontecendo em vários lugares. Então, por que não se viver de cultura? O que o promotor, o fazedor de cultura, porque quem abriu a oficina do ser não possa viver da oficina do ser? Isso não é errado. Pelo contrário. A gente tem financiamento público para isso. A gente precisa ajudar com que o dinheiro chegue. E o outro desafio na comissão é exatamente proporcionar que os 853 municípios de Minas Gerais possam ter acesso aos recursos, aos fundos da cultura. Quando nós chegamos à Assembleia de Minas, eu fui fazer uma pesquisa. 90% dos recursos de financiamento para a cultura ficavam na região centro-sul de Belo Horizonte. Então não chegava na Folia de Reis aqui, não chegava na oficina do ser, não chegava no músico, não chegava em quem produz audiovisual. E vocês sabiam que a cultura mineira, o ano passado, deu mais dinheiro para o Estado do que a indústria automobilística? Então, a cultura deu mais dinheiro que a Fiat. A cultura deu mais dinheiro do que a fábrica de caminhões em Sete Lagoas. Porque essa camisa feia que você está vestindo agora, eu aqui, um mineiro corintiano, tinha que ser cruzeirense, mas tudo bem. Essa camisa que você está vestindo, a roupa que a Isabela está vestindo, é moda. A moda pertence à cultura. Ela é um espaço da cultura. Pouca gente sabe disso. Então, a luta é para que a cultura possa gerar renda, possa gerar emprego e possa gerar dignidade de comida na mesa de quem faz cultura. Obrigada. A gente queria agradecer novamente, né, a presença e por todos as pessoas que estão aqui e dar o fundo certo. Muito obrigada. Antes só Da gente encerrar, tem alguma pergunta de vocês? Para quem está nos vendo, viu, gente? Tem público aqui assistindo aqui o podcast, o nosso podcast aqui, ó. Tem um pouco dos meninos aqui, das meninas, da Adri, do professor Rodrigo, da professora Marilane, que é uma das grandes mulheres do nosso audiovisual mineiro, então uma honra estar aqui, e que é quem está ensinando audiovisual. O orgulho está aqui na oficina do CER, com o presidente da Comissão de Cultura, e diante dos meninos aqui tão bons entrevistadores, que parece que nem tem começando agora. Obrigado. Parabéns. Parabéns.